Capítulo 5. Recupere seu poder pessoal. Um sábado de manhã alguns anos atrás, minha esposa Elizabeth e eu estávamos envolvidos em uma discussão acalorada sobre algo que eu tinha feito. Como muitos dos nossos argumentos, Elizabeth sentiu-se impotente quando viu a minha negação. Ao mesmo tempo, eu me senti injustamente perseguido. Finalmente, quando a discussão se expandiu, Elizabeth gritou frustrada: "Você é um grande banana!" Elizabeth saiu do quarto e afastei-me para o banheiro para secar meus olhos. Depois de alguns minutos de reflexão, Elizabeth bateu na porta do banheiro. Achei que ela iria desferir outra facada em sua presa ferida. Ao contrário, ela se desculpou. "Estou com pena te chamando de covarde." O que não era justo. Na verdade, eu respondi, enxugando uma lágrima, "Essa foi a coisa mais exata que você disse durante toda a manhã. Caras bonzinhos são fracos." Isto pode não soar como uma coisa agradável para se dizer, mas é verdade. Caras bonzinhos tendem a ser bananas e vítimas porque seu paradigma de vida e mecanismos de sobrevivência na infância obrigam-lhes a sacrificar seu poder pessoal. Como indicado nos capítulos anteriores, um denominador entre os caras bonzinhos é que eles não conseguiram suas necessidades atendidas de uma forma oportuna e saudável na infância. Esses meninos estiveram impotentes para impedir que as pessoas os abandonassem, negligenciando-os, abusando deles, usando-os, ou sufocando-os. Eles foram vítimas de pessoas que não os amava. Preste atenção neles, conheça suas necessidades e proteja-as. Como resultado dessas experiências da infância, sentir-se como uma vítima é familiar para os caras bonzinhos. Estes homens tendem a ver que os outros como causadores dos problemas que eles estão enfrentando na vida. Como consequência, eles muitas vezes se sentem frustrados, desamparados, ressentidos e raivosos. Você pode ver isso em sua linguagem corporal. Você pode perceber isso em sua voz. E não é justo. Como é que ela sempre começa a fazer as regras? Eu sempre dou mais do que eu recebo. Se ela simplesmente. O paradigma de impotência. Em uma tentativa de lidar com suas experiências de abandono da infância, todos os caras bonzinhos desenvolvem o mesmo paradigma. Se eu for bom, então eu vou ser amado, ter as minhas necessidades atendidas, e ter uma vida livre de problemas. Infelizmente, esse paradigma não só produz o oposto do que é desejado, mas ele também não garante nada, mas perpetua os sentimentos de impotência. Mesmo quando os caras bonzinhos estão obcecados com a tentativa de criar coisas boas, uma vida livre de problemas, dois fatores principais os impedem de alcançar esse objetivo. O primeiro é que eles estão tentando fazer o impossível. A vida não é boa. A existência humana é por natureza caótica. A vida é cheia de experiências que são imprevisíveis e incontroláveis. Portanto, tentar criar uma vida previsível em que tudo sempre vai ser como planejado é um exercício de futilidade. Apesar do fato de que vivemos em um mundo caótico, imprevisível, caras bonzinhos não estão apenas convencidos de que a vida pode ser suave, eles acreditam que deveria ser. Essa crença é o resultado direto de suas experiências de abandono da infância. A imprevisibilidade de não terem suas necessidades atendidas de uma forma oportuna e criteriosa não só foi assustadora, foi potencialmente fatal. Na tentativa de lidar com a incerteza de sua infância caótica, caras bonzinhos desenvolveram um sistema de crenças de que se conseguissem fazer tudo certo, então tudo iria dar certo em suas vidas. Às vezes, esses homens também desenvolveram sistemas de crença de que sua infância foi ideal e sem problemas, o oposto da realidade, a fim de lidar com suas experiências de abandono. Estas foram todas crenças distorcidas, mas essas ilusões ajudaram estes meninos desamparados a lidar com o tumulto que estava fora do seu controle. A segunda razão pela qual caras bonzinhos nunca realizarão seu objetivo de ter uma vida suave é que eles fazem o oposto daquilo que funciona. Ao abordar
Situações quando adultos com mecanismos de sobrevivência que se formaram quando ainda eram ingênuos e sem poder, eles estarão seguros de que terão muito pouco sucesso na criação de qualquer coisa que se assemelhe à estabilidade em suas vidas. A dependência desses mecanismos de sobrevivência ineficazes mantém cara bonzinhos presos na memória de suas experiências de infância amedrontada e perpetua um ciclo vicioso. Quanto mais medo eles têm, mais eles usam seus mecanismos de sobrevivência da infância. Quanto mais eles usam esses mecanismos ineficazes, menos bem-sucedidos serão em negociações com as complexidades, desafios e ambiguidades da vida. Quanto menos bem-sucedidos eles são, mais eles se tornam temerosos. Realimentando o ciclo. Atividade de libertação 17. Olhe para a seguinte lista de formas que os caras bonzinhos tentam criar uma vida suave, livre de problemas. Anote um exemplo de como você usou cada mecanismo de enfrentamento na infância. Então, ao lado de cada um, de um exemplo de como você usa essa estratégia para tentar controlar o seu mundo na idade adulta. Observe como cada um desses comportamentos mantém você se sentindo como uma vítima impotente. Compartilhe essas informações com uma pessoa segura. Fazendo as coisas direito. Ir pelo jeito seguro. Antecipando e arrumando. Tentando não criar confusão. Sendo charmoso e atencioso. Nunca sendo problema em nenhum momento. Utilização de contratos secretos. Controlador e manipulador. Cuidando e agradando. Retendo informação na fonte. Reprimindo sentimentos. Tendo certeza de que não alimenta o sentimento de outras pessoas. Evitando problemas e situações difíceis. Superando o fator banana, reivindicando seu poder pessoa. Eu defino o poder pessoal como o espírito de uma pessoa confiante de que pode lidar com tudo o que vier. Esse tipo de poder não trata só do sucesso com o qual lida com problemas, desafios e adversidades. Ele na realidade os acolhe, encara-os de frente, e é grato por eles. Poder pessoal não é a ausência do medo. Mesmo as pessoas mais poderosas têm medo. Poder pessoal é o resultado da administração do medo, de não ceder ao medo. Lá existe uma solução para a sensação de impotência e vulnerabilidade dos caras bonzinhos. A recuperação da síndrome do cara bonzinho passa pelo momento em que caras bonzinhos abracem o seu poder pessoal, que é o seu direito de primogenitura. Recuperar o poder pessoal inclui rendição, viver na realidade, expressar seus sentimentos, enfrentar medos, desenvolver integridade, definir limites. Render-se ajuda caras bonzinhos a recuperarem seu poder pessoal. Ironicamente, o aspecto mais importante de recuperar o poder pessoal e obter o que se quer no amor e na vida é se render. Rendição não significa desistir. Isso significa deixar acontecer o que não se pode mudar e mudar o que se pode. Deixar acontecer não significa não se importar ou não tentar. Deixar acontecer significa deixar viver. É como abrir um punho cerrado e liberar a tensão armazenada dentro. A princípio, os dedos vão querer voltar à sua posição anterior, cerrados. A mão quase tem que ser treinada novamente para abrir e relaxar. Assim é com aprender a se render e deixar acontecer. Rendição permite a recuperação de caras bonzinhos para deixarem acontecer e responder à beleza e complexidade da vida, ao invés de tentar controlá-la. Rendição permite que estes homens vejam a vida como um laboratório para o aprendizado, crescimento e criatividade. Rendição permite recuperar caras bonzinhos para que possam ver cada experiência de vida como um presente do universo para estimular o crescimento, cura e aprendizado. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? O cara bonzinho recuperado pode responder aos desafios da vida, ponderando: o que eu devo aprender com esta situação? Gil exemplifica o processo de deixar acontecer. Gil chegou a um ponto de crise em seu relacionamento com sua namorada Barbie. Gil havia dado início a aconselhamento de casais com Barbie para consertar o seu problema. Ele
Alegou que ela estava deprimida, com raiva o tempo todo, e não tinha interesse em sexo. Ele relatou que constantemente estava andando sobre ovos, tentando se certificar de que ele nunca fazia nada para aborrecê-la. Gil e Barb estavam ambos na casa dos 50 e estavam morando juntos há 8 anos. Eles haviam discutido o casamento, mas ambos sentiam apreensão devido à natureza instável de seu relacionamento. Após alguns meses de aconselhamento de casais, Gil começou a absorver a ideia de que todos os problemas no relacionamento podiam não vir de Barb. Ele começou a olhar para a sua própria postura e começou a controlar seu comportamento. Ele também percebeu que ele tinha poucos interesses fora do relacionamento e não tinha amigos do sexo masculino. Depois de mais alguns meses, ele se juntou a um dos grupos de homens não mais o cara bonzinho. Mesmo quando Gil começou a olhar para seus próprios problemas e os padrões de vida ineficazes, ele continuou procurando a chave tornar o Barb melhor. Foi um processo lento, mas Gil começou a ver que não podia fazer nada para mudar Barb e que ele ia ter que se concentrar em si mesmo. Quando ele começou a deixar acontecer e separar seus problemas dos da Barb, ele sentiu uma ansiedade tremenda. Ele tinha um profundo medo de que ele ia ficar em apuros. Ele também acreditava que Barb não poderia lidar com seus problemas sem a ajuda dele. Com o apoio do grupo, Gil se rendeu. Ele veio a perceber que ele era adequado, independentemente de seu relacionamento com Barb. Para sua surpresa, seu relacionamento começou a melhorar. Como ele deixou acontecer? Tentando resolver seus problemas e separado do seu humor, Gil descobriu que tinha menos frustrações e ressentimentos. Ele até começou a ver Barb como um presente para ajudá-lo a trabalhar através de seus problemas com seu pai irritado. Um ano depois, ele anunciou para o grupo de seus homens que ele e Barb haviam estabelecido uma data para se casar. Ele relatou que eles estavam se dando bem melhor do que ele jamais teria imaginado. Ele compartilhou que o ponto de virada pareceu ocorrer quando ele tomou a decisão de que ele não se importava se eles fizessem coisas juntos ou não. Essa decisão representou um grande deixe acontecer consciente e deixou de tentar controlar algo que não estava claramente em seu controle. Ironicamente, ele compartilhou que o processo de deixar acontecer e permitiu receber o que ele realmente queria. Atividade de libertação 18. Pense sobre um dom do universo que você inicialmente resistiu, mas agora pode ser visto como um estímulo positivo para o seu crescimento ou descoberta. Existem elementos presentes semelhantes em sua vida agora dos quais você precisa se render. Compartilhe essas informações com uma pessoa segura. Viver na realidade ajuda caras bonzinhos a exigirem seu poder pessoal. Caras bonzinhos tentam controlar o seu mundo através da criação de sistemas de crença sobre pessoas e situações que não são baseadas na realidade. Eles, então, agem como se essas crenças fossem precisas. É por isso que o seu comportamento muitas vezes parece ilógico aos observadores externos. Les, um homem modesto de quase 40 anos, teve um breve romance com uma colega de trabalho. Durante a sua sessão de terapia inicial, perguntei-lhes por que ele achava que tinha um caso. Eu não sei, ele respondeu. Eu acho que eu só queria um pouco de atenção. Eu continuei a perguntar-lhe como ele expressava sua raiva contra sua esposa. Com um olhar intrigado, ele respondeu: eu nunca fico com raiva de Sarah. Significa que vocês dois estão casados há 10 anos e ela nunca fez nada para te chatear? Eu perguntei na falsa surpresa. Ao ouvir-lhes falar sobre sua esposa, era evidente que ele a tinha em um pedestal. Era igualmente claro que as coisas não iam bem, na realidade, quando se tratava do seu casamento. Quando eu fiz perguntas específicas sobre sua esposa, Les revelou como Sarah ganhou 60 quilos desde que se casaram, recusou-se a cozinhar, estava deprimida, não queria mais ter relações sexuais com ele, o tratava com desprezo, e sentia raiva dele qualquer sem provocação. Apesar de todas estas coisas, Les sustentava que sua esposa era a mulher dos seus sonhos e que ele a amava muito. Nos próximos meses de terapia, eu sempre segurava um espelho da realidade de Les em relação à sua esposa e seu relacionamento com ela.
Este foi um processo lento e difícil. Les precisava ver Sarah de uma certa maneira por causa de seu medo de estar sozinho. Voltar à realidade pode representar realizar algo assustador ou difícil. Quando Les começou a enfrentar seus medos de abandono, ele também começou a ver sua esposa de forma mais precisa. Esta mudança permitiu-lhe começar a pedir o que queria, estabelecer limites e expressar seus sentimentos de raiva e ressentimento. Logo se tornou aparente que Sarah não tinha vontade de olhar para seu papel no relacionamento ou fazer qualquer tipo de alteração. Apesar de ter sido doloroso e assustador, aceitando as coisas como elas realmente são, Les tomou a decisão de sair e pedir o divórcio. Voltar à realidade permitiu-lhes olhar porque ele havia criado o tipo de sistema que exaltava Sarah. Permitiu colocar-lhe numa posição de tomar decisões difíceis, mas realistas. Permitiu-lhe acessar o poder interior que ele precisava para fazer mudanças significativas em sua vida. Isso também abriu a porta para ele encontrar alguém que estivesse disponível a ajudá-lo a criar o tipo de relacionamento que ele queria. Atividade de libertação 19. Escolher uma área em sua vida em que você costuma se sentir frustrado ou perdendo o controle. Visualize a situação. É a dificuldade que você está tendo com a situação como resultado de você estar tentando projetar uma realidade que você deseja acreditar que existe. Se você tivesse que aceitar uma realidade nova nesta situação, como você poderia mudar a sua resposta a ela? Expressar sentimentos ajuda os caras bonzinhos a reivindicarem seu poder pessoal. Caras bonzinhos estão aterrorizados com dois tipos de sentimentos, os seus próprios e todos os outros. Qualquer tipo de intensidade faz com que caras bonzinhos se sintam fora de controle. Quando crianças, as coisas se sentidas intensamente convidam tanto a uma atenção negativa ou nenhuma atenção a tudo. Portanto, ele veio a sentir-se mais seguro para definir mínimo firmemente para qualquer emoção que possa atrair muita atenção negativa ou que poderia levá-lo a sentir-se abandonado. Eu lembro-me do início de nosso casamento, quando Elizabeth expressava sua frustração pela minha incapacidade de compartilhar o que eu estava sentindo. Como caras bem bonzinhos, eu via os sentimentos como uma coisa perigosa. Após 30 anos de condicionamento, eu não tinha ideia do que Elizabeth queria de mim. Quando eu comecei a tomar consciência dos meus sentimentos, muitas vezes eu os mantinha para mim mesmo. É quase cômico o quanto é raro se passar pela cabeça de um cara bonzinho dizer à sua parceira o que ele está sentindo. Em uma ocasião surpreendi Elizabeth quando eu compartilhei com ela um sentimento que eu tinha abrigado por algum tempo. Por que você não me contou quando você sentiu isso? Ela questionou. Irei melhorar isso, eu respondi da maneira típica de um cara bonzinho. Rodeei 2 semanas para voltar a falar sobre meus sentimentos. Eu frequentemente ouço caras bonzinhos racionalizando a retenção de seus sentimentos, alegando que não querem machucar ninguém. A verdade é que eles estão protegendo suas próprias extremidades. O que eles estão realmente dizendo é que eles não querem fazer nada que possa recriar as suas experiências de infância. Eles realmente não estão tentando proteger alguém do mal, eles estão apenas tentando manter seu mundo suave e sob controle. Eu frequentemente digo a cara bonzinho: seus sentimentos são apenas sentimentos, eles não vão te matar. Independentemente de saber se um cara bonzinho sente-se ansioso, desamparado, envergonhado, solitário, com raiva, ou triste, seus sentimentos não são fatais. O objetivo de ensinar caras bonzinhos a abraçarem os seus sentimentos não é torná-los tranquilos e melosos. Homens que estão em contato com seus sentimentos são poderosos, assertivos e enérgicos. Ao contrário do que muitos caras bonzinhos acreditam, eles não têm de se tornarem parecidos com as mulheres, a fim de ter os seus sentimentos. É por isso que eu defendo que os homens em aprender sobre os seus sentimentos com os de outros homens. Enquanto não existe uma fórmula ou maneira certa para obter reconexão com os sentimentos reprimidos, os grupos de apoio podem ensinar, modelar e apoiar este processo lento, mas importante. Em certo sentido, um grupo de terapia pode tornar-se como uma família.
Neste ambiente, a recuperação dos caras bonzinhos pode contar com o tipo de ajuda para lidar com os sentimentos que nunca estiveram disponíveis para eles enquanto filhos. Uma vez que os sentimentos são muitas vezes confusos, um ambiente de grupo pode representar um local de apoio para se sentirem momentaneamente fora desse controle. Aqui, na recuperação de caras bonzinhos, eles descobrem que não morrerão queimados se o circo pegar fogo. Eles também aprendem que eles não vão murchar e morrer se alguém ao seu redor tiver um sentimento. Sentimentos são parte integrante da existência humana. Ao aprender a linguagem dos sentimentos, a recuperação dos caras bonzinhos pode começar a liberar uma bagagem de vida desnecessária. Quando eles liberam isso, eles experimentam uma energia recém-descoberta, otimismo, intimidade e um entusiasmo pela vida. Esta realidade me encontrou há alguns anos atrás de uma forma muito inesperada. Elizabeth veio a mim um dia e revelou que havia batido em um carro estacionado. Ela se sentia como uma criança um pouco mal e esperou que eu fosse repreendi-la. Mesmo antes que eu tivesse a chance de responder, ela começou a bloquear-me como forma de proteger a si mesma. Eu fiquei com raiva, não por causa do carro, mas na maneira pela qual ela foi me afastando. Eu expresso meus sentimentos de forma clara e diretamente. Sem vergonha ou ataques eu disse pare. Com uma intensidade de emoção que surpreendeu a nós dois, eu deixei que ela soubesse que eu não estava se afastando dela e eu não iria aceitar que ela me empurrasse para longe. Eu disse a ela que eu estava sentido pelo carro, mas principalmente eu tinha sentimentos ainda mais fortes sobre a forma como ela estava agindo. Eu disse, deixe-me ter os meus sentimentos sobre o carro, e então vamos trabalhar com isso. Mais tarde, Elizabeth revelou para mim, e a vários de seus amigos, o quanto ela se sentia mais segura quando eu tinha meus sentimentos. Ela foi capaz de ouvir que eu estava chateado por causa do carro, mas eu não achei que ela era uma pessoa ruim e eu não iria abandoná-la. Como resultado, ela se sentiu segura para ficar próxima a mim e ouvir os meus sentimentos sobre o carro. Todo o incidente nos aproximou e desde então temos constituído uma referência para o poder de cura de expressar emoções de forma poderosa e direta. Atividade de libertação 20. Algumas orientações sobre expressar seus sentimentos. Não se concentre na outra pessoa. Você está me deixando louco. Em vez disso, assuma a responsabilidade por aquilo que você está sentindo. Estou sentindo raiva. Não use palavras de sentimento para descrever o que você está pensando, como em eu sinto que Joy estava tentando se aproveitar de mim. Em vez disso, prestar atenção ao que você está experimentando em seu corpo. Estou me sentindo impotente e com medo. Em geral, tente começar declarações sentimento com eu, em vez de você. Tentar evitar a muleta de dizer eu sinto ou eu acho. Como eu me sinto como se estivesse tendo significado para mim. Enfrentar medos ajuda caras bonzinhos a reivindicarem seu poder pessoal. Medo é uma parte normal da experiência humana. Experiências que todos temem, mesmo aquelas pessoas que parecem ser destemidas. Medo saudável é um sinal de alerta ao perigo pode estar se aproximando. Isto é diferente da experiência de medo de caras bonzinhos, em uma base diária. Para caras bonzinhos, o medo é gravado em nível celular. É uma memória de cada experiência, aparentemente com risco de vida que já tiveram. Ele nasceu de um momento de dependência absoluta e grande impotência. Originou-se em não ter suas necessidades atendidas em uma maneira oportuna, sensata. Foi promovido pelo medo de que os sistemas de risco e pelo conservadorismo recompensado. Foi intensificado pela realidade de que a vida é confusa e caótica e que qualquer tipo de mudança promete uma viagem para o desconhecido. Eu chamo este tipo de medo memorizado. Pela memória do medo criada na infância, caras bonzinhos ainda abordam o mundo como se ele é perigoso e constrangedor. Para lidar com estas realidades, caras bonzinhos tipicamente observam e escolhem pelo jeito seguro. Como consequência de jogar pelo jeito seguro, caras bonzinhos experimentam muito sofrimento desnecessário. Sofrimento porque evitam novas situações, oportunidades. Sofrimento porque ficar com o já conhecido.
Sofrimento por adiar, evitar, e por não conseguirem terminar o que começam. Sofrimento, porque eles deixam uma situação ruim trabalhando com experiências do passado. Sofrimento porque eles gastam tanta energia tentando controlar o incontrolável. Nolan é um bom exemplo do efeito paralisante do medo memorizado. Nolan veio me ver recomendado por um amigo. Ele havia se separado de sua esposa havia um ano, mas estava tendo dificuldade em tomar uma decisão final sobre se divorciar. Nolan frequentemente me disse que estava confuso. Esta confusão foi misturada com uma forte dose de culpa. Nolan sempre pesou todas as questões. E se ele deixasse sua esposa e mais tarde percebesse que era um erro? E se ele desarrumasse a vida dos filhos? E se seus filhos nunca quiserem falar com ele novamente? E se seus amigos pensarem que ele é um canalha? E, se Deus o mandasse para o inferno? Enquanto Nolan ficou confuso sobre o que deveria fazer, ele permaneceu paralisado. Quando eu disse a Nolan que eu não achava que ele estava confuso, mas que tinha medo, ele foi inicialmente defensivo. Ele não gostou de ver a si mesmo como sendo medroso. À medida que explorou o seu medo memorizado de sua infância, ele veio a perceber que todos os erros que ele cometeu enquanto criança pareciam ter consequências eternas. Ele acreditava que o mesmo seria verdadeiro em sua situação atual. Atrás do medo de Nolan de tomar uma decisão estava o medo da infância de que ele não seria capaz de lidar com o que acontecia. Juntos, imaginando todas as consequências possíveis de se divorciar de sua esposa. Atrás de cada potencial consequência foi a crença inconsciente de que ele não seria capaz de lidar com isso. Eu enviei Nolan para casa com sua lista de medos, juntamente com uma declaração mais precisa sobre cada um. Não importa o que aconteça, ele conseguirá lidar com isso. Na semana seguinte, Nolan anunciou com orgulho que ele tinha contatado um advogado. Mesmo sentindo muito medo e ansiedade, ele encontrou coragem de repetir seu novo mantra: eu posso lidar com isso. Enfrentar os medos dia após dia é a única maneira de superar o medo memorizado. Toda vez que o cara bonzinho confronta um medo, ele cria, inconscientemente, uma crença de que ele pode lidar com tudo o que o amedronta. Esses desafios seu medo memorizado. Desafiando o medo memorizado faz com que as coisas pareçam menos ameaçadores. Quando essas coisas parecem menos assustadoras, ele se sente mais confiante em confrontá-las. Quanto mais essa confiança cresce, a vida parece menos ameaçadora. Atividade de libertação 21. Liste um medo que vem controlando a sua vida. Depois decida enfrentar esse medo, a começar repetindo para si mesmo: eu posso lidar com isso. Não importa o que aconteça, eu vou lidar com isso. Mantenha-se repetindo este mantra até que você haja e pare de sentir medo. Desenvolver sua integridade ajuda caras bonzinhos a reivindicarem seu poder pessoal. A maioria dos caras bonzinhos se orgulham de serem honestos e confiáveis. Na realidade, caras bonzinhos são fundamentalmente desonestos. Eles têm a capacidade de contar uma mentira ou reter a verdade e ainda acreditarem na ilusão de que eles são basicamente pessoas honestas. Desde que a desonestidade é um comportamento baseado no medo, dizendo mentiras e retendo a fonte a verdade rouba cara bonzinho seu poder pessoal. Eu defino mentira como algo menos do que a verdade. Isto pode parecer evidente para a maioria das pessoas, mas é importante definir mentira e dizer a verdade, porque cara bonzinhos são peritos em criar definições que justifiquem o seu comportamento. Não é incomum ouvi-los fazendo declarações como eu sou muito honesto ou eu sou honesto maior parte do tempo sem a menor consciência de sua contradição de termos. Quase de uma maneira infantil, cara bonzinhos muitas vezes oferecem a seguinte defesa: eu não menti, eu apenas omiti. Joel era o proprietário de uma construtora de sucesso. Na ocasião, ele iria deixar o trabalho um pouco mais cedo e pegar um filme antes de ir para casa. Porque temia a desaprovação de sua esposa, ele iria deixar de contar-lhe que foi ao cinema sozinho após o trabalho. Ele sempre tem algum álibi para o caso de ela tentar chamá-lo enquanto ele estiver fora.
A ironia da situação é que não houve absolutamente nenhuma razão para Joel mentir para sua esposa. Apesar de todo o esforço de Joel em esconder a verdade do seu paradeiro, nunca passou pela sua mente que ele estava mentindo para si mesmo e a sua esposa. O resultado foi que a mentira de Joel perpetuou uma relação baseada no medo de sua mulher e roubou-lhe o seu poder pessoal. Quando cara bonzinhos estão aprendendo a dizer a verdade, eu encorajo-os a prestar atenção às coisas pelo que eles querem que os outros saibam, e o que eles menos querem revelar. Estas são as coisas que eles estão mais propensos a reter, e as coisas que eles mais precisam contar. Às vezes, eles têm que praticar dizendo uma certa verdade várias vezes até que todas essas informações sejam ditas. Às vezes, depois de dizer a verdade, caras bonzinhos apresentarão um relatório que foi um erro porque alguém reagiu com raiva. Dizer a verdade não é uma fórmula mágica para ter uma vida suave. Mas viver uma vida de integridade é realmente mais fácil do que viver uma construída em torno do engano e da distorção. Desenvolver integridade é uma parte essencial da recuperação da síndrome do cara bonzinho. Minha definição de integridade é decidir o que acha que é certo e fazer. A alternativa é utilizar a abordagem da comissão. Este método de tomada de decisão e atuação é baseada em tentar adivinhar o que todo mundo pensaria que está certo. Seguindo esta abordagem do comitê é o caminho mais rápido para a confusão, medo, impotência e desonestidade. Ao aplicar a definição acima, existem duas maneiras de sair da integridade, mas apenas uma forma de estar nela. Como sempre, um cara bonzinho, mesmo quando se preocupa em perguntar a si mesmo: o que eu acho que é certo? Ou usa o método comitê, ele sempre está fora da integridade. Se ele se pergunta o que ele acredita que é certo, mas não realiza, ele também está fora da integridade. Só perguntando a si mesmo o que ele acredita que é certo, em seguida, fazer isso, ele se torna um homem íntegro. Atividade de libertação 22. Escolher uma área em que você esteve fora da integridade. Identifique o medo que o impede de dizer a verdade ou fazer a coisa certa. Revele essa situação a uma pessoa segura. Então diga a verdade ou faça o que você tem que fazer para tornar a situação verdadeira. Diga a si próprio que você pode lidar com isso. Dizer a verdade pode criar uma crise para si mesmo ou para outros. Tenho fé que todos os envolvidos sobreviverão a esta crise. Definir limites ajuda caras bonzinhos a reivindicarem seu poder pessoal. Limites são essenciais para a sobrevivência. Aprender a estabelecer limites permite cara bonzinhos a pararem de sentir-se como vítimas indefesas e recuperarem seu poder pessoal. Definir limites é uma das habilidades mais fundamentais que eu ensino na recuperação de caras bonzinhos. Eu demonstro o conceito de fronteiras, estabelecendo um cordão de sapatos no chão. Eu digo ao cara bonzinho que eu vou cruzar o seu limite e empurrá-lo para trás. Eu instruo o mesmo para me parar quando ele começar a se sentir desconfortável. Não é incomum que o cara bonzinho fique bem atrás da linha, permitindo-me violar seu espaço várias vezes antes de começar a responder. Depois que eu começo a empurrá-lo, não é incomum que um cara bonzinho passe a me empurrar de volta vários passos antes de fazer alguma coisa para me parar. Às vezes um cara bonzinho me deixa empurrá-lo até contra a parede. Eu utilizo este exercício como uma demonstração gráfica da necessidade de limites em todas as áreas da vida. Caras bonzinhos ficam geralmente mais confortáveis recuando, dando-nos, e manter a paz. Eles acreditam que se derem mais um passo para trás, a outra pessoa vai sair empurrando, e então tudo será suave. Não é incomum que a recuperação do cara bonzinhos vá um pouco além dos limites quando eles aprendem sobre a definição de limites. Eles têm uma tendência a oscilar de um extremo ao outro. Eles se tornam definidores de limite kamikaze. Eles tentam estabelecer limites com uma marreta ou facão. Eles geralmente aprendem com o tempo que eles só têm de usar a resistência tanto quanto for necessário para que o trabalho seja feito.
Com o tempo, eles também aprendem que a definição de limite não é sobre a obtenção de respostas diferentes de outras pessoas, mas sobre a obtenção de respostas deles próprios serem diferentes. Se alguém está desrespeitando limites deles, não é problema da outra pessoa, é deles. Por causa de medo memorizado, caras bonzinhos muitas vezes inconscientemente reforçam muito os comportamentos que eles acham intolerável devido ao seu condicionamento na infância. Eles ensinam as pessoas em torno deles que eles vão aceitar se tiverem seus limites violados. A recuperação dos caras bonzinhos começa por assumir a responsabilidade de deixar as pessoas os tratarem apenas como eles tratavam e desejam ser tratados. O seu próprio comportamento começa a mudar. Quando eles reforçam as coisas que eles não estão dispostos a tolerar, as pessoas à sua volta têm a oportunidade de se comportar de forma diferente. Isto cria aos relacionamentos uma chance de sobreviver e crescer. Jack, um soldado em seus 20 e tantos, é um bom exemplo de como tolerar um comportamento intolerável pode matar um relacionamento, e como estabelecer limites pode dar a um relacionamento a chance de sobreviver. Somente antes de seu casamento com sua esposa Keisha. Keisha teve um caso com um antigo namorado. Jack não queria perdê-la, ele a perdoou e prometeu nunca comentar a sua infidelidade. Isto estabeleceu um padrão de que Keisha poderia muito bem fazer o que bem quisesse, enquanto Jack retinha seus sentimentos e andava sobre ovos. Ele sempre media suas palavras, a fim de evitar dizer qualquer coisa errada, que poderia perturbá-la. Em uma ocasião, enquanto estavam fora bebendo com alguns amigos, Keisha ficou bêbada. Sempre que ela bebia muito, ela se tornava beligerante e promíscua. Nesta ocasião, ela fez várias observações humilhantes sobre Jack e passou a maior parte dançando agarrada com outros homens no bar. Jack segurou sua língua, enquanto pôde. Finalmente, Jack disse a Keisha que ela estava bêbada e que era hora de ir para casa. Ela gritou com ele e continuou fazendo o que ela estava fazendo. Jack revidou chamando-a de vagabunda e foi para casa. Um de seus amigos trouxe Keisha para casa na manhã seguinte. Pelo resto do dia ela deu a Jack o tratamento do silêncio. Ele tentou resistir, mas depois de algumas horas de sofrimento, ele pediu desculpas por chamá-la de vagabunda. Mais tarde naquela semana, ele, com certa relutância, falou sobre o episódio em seu grupo Não Mais o Cara Bonzinho. Os membros do grupo confrontaram-no com amor. Eles apontaram a sua disposição a tolerar o comportamento intolerável de sua esposa e lhe deu uma licença para atuar da forma que quisesse. Disseram a Jack que o problema não foi de Keisha, mas que era dele. Até que Jack mudasse, sua esposa não teria nenhum incentivo para mudar. Por não estabelecer limites, ele estava roubando do seu casamento a oportunidade de se tornar tudo o que poderia ser. No dia seguinte, Jack confronta sua esposa. Ele reconheceu seu papel nessa situação. Disse-lhe que ele não estava disposto a tolerar o intolerável. Ele disse a ela seus limites. Ele disse que não mais toleraria mais que Keisha dançasse ou flertasse com outros homens. Ele não toleraria gritaria e humilhação na frente de seus amigos. Ele disse a ela que se ela queria ficar casada com ele, ela teria que buscar tratamento para seu problema com a bebida. Keisha respondeu dizendo Jack que ninguém ia dizer a ela o que fazer. Ela arrumou as malas e se mudou naquela noite para a casa de um amigo. Jack ficou péssimo nos próximos dias. Ele resistiu à tentação de chamá-la e pedir a ela para voltar. Em vez disso, ele chamou alguns caras do grupo. 3 noites mais tarde, Keisha ligou e disse que queria conversar. Ela veio disse Jack que, apesar de ela inicialmente queria mandá-lo ao inferno, ela sabia que ele estava certo. Pela primeira vez em seu casamento, ela disse que sentiu respeito por ele. Ela disse que queria salvar seu casamento e estava disposta a fazer qualquer coisa para recuperá-lo. Na semana seguinte, Keisha entrou em tratamento. Atividade de libertação 23. Antes de você poder começar a estabelecer limites, você tem que tomar consciência do quanto você recua de seu propósito para evitar o conflito ou para manter a paz. Na próxima semana, observe a si mesmo. Você diz:
Sim, quando você preferiria dizer não? Você concorda em fazer algo para evitar o conflito. Você evita fazer algo porque alguém pode ficar chateado com você. Você tolera uma situação intolerável, esperando que as coisas simplesmente melhorem. Escreva estas observações abaixo e compartilhe-as com uma pessoa segura. Tome o caminho da selvageria. Isso aqui não é chave para uma vida suave. Ser bom ou fazer direito não isola caras bonzinhos de situações caóticas, em constante mudança e das realidades da vida. Tudo que o paradigma do cara bonzinho faz é criar homens bananas que permitem que os valentões chutem areia em seu rosto ou envergonhem-nos e que assim fiquem sendo errados. Quando ocorre a recuperação de caras bonzinhos, eles começam a renderem-se, serem verdadeiros consigo próprios, expressarem seus sentimentos, enfrentarem os seus medos, desenvolverem integridade e estabelecerem limites. Eles acessam um poder que lhes permite acolher e abraçar os desafios e os presentes que a vida oferece. A vida não é um passeio no bosque, é uma montanha russa. Quando eles reivindicam o seu poder pessoal, caras bonzinhos recuperados podem experimentar o mundo com toda a sua beleza. A vida não será sempre fácil, ela poderá não ser sempre bonita, mas será uma aventura, uma que não se pode perder. Capítulo 5. Recupere seu poder.